Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas de antemão já quero agradecer as visualizações, as mensagens que estão sendo mandadas diretamente para a minha caixinha de perguntas. Bom, como ontem, no vídeo de ontem eu falei um pouco como seria a casa de um narcisista, eu hoje vou dar alguns detalhes que podem realmente fazer com que você entenda como é a dinâmica de um relacionamento, como é a dinâmica da casa de um narcisista, seja ele oculto, religioso, vulnerável, grandioso, etc. Pois bem, pelas minhas experiências, pelo que eu já passei e já vivi, algum narcisista em sua casa possui, logo na entrada, claro, logo na entrada da casa do narcisista, alguns objetos, alguns bonecos, algumas estátuas, algumas frases ambíguas, né? Algumas observações que você vai fazer quando adentrar, você vai sentir. Se for uma pessoa muito intuitiva, você vai sentir logo uma mudança de energia. Porque quando você se dá com o narcisista, você não está se dando só com a pessoa, só com a criatura narcisista, só com o ser humano narcisista. E lembrando, narcisista pode ser homem, pode ser mulher, tá? Pode ser do gênero masculino, do gênero feminino. Isso pode ser caracterizado de ambas as partes, tá? Só para relembrar. Mas enfim, a energia, quando você adentra na casa do narcisista, geralmente você já sente uma mudança de frequência, de vibração. Então, quando você se relaciona com o narcisista, você não está se dando só com o corpo do narcisista, só com o egoísmo do narcisista, não está se dando só com a vulnerabilidade do narcisista, mas enfim, você está se dando também com o lado espiritual do narcisista. É isso que você tem que se atentar o máximo possível para você sair o mais rápido possível dessa relação. Ou seja, quando me relacionei com alguns narcisistas que passaram na minha vida, a primeira coisa que eu senti foi a mudança de ambiente, a mudança de vibração, tá? Porque da porta para dentro, geralmente, do lado da porta, alguns narcisistas usam uns espelhos. Espelho grande, espelho pequeno. Sempre tem algum objeto com espelho. Um quadro espelhado, um relógio espelhado. Entendeu? Tem sempre um objeto nesse sentido. Então se atente para isso. Por que disso? Porque toda energia que não ressoa com a energia do narcisista bate naquele espelho e retorna para a pessoa. Ou seja, se você emana uma energia boa, com toda certeza essa energia vai ficar do lado de fora. Ela não vai te acompanhar. Ok? Aí, lá dentro, você já vai observar, já vai absorver a energia negativa da casa do narcisista. Ponto. Primeiro item, espelhos. Você vai encontrar muitos espelhos. Ou pouquíssimos espelhos, mas pelo menos um espelho você vai encontrar. Segundo, objetos que tenham olhos, quadros que tenham olhos como se estivesse o tempo todo te vigiando, por onde você passa, por onde você segue na casa do narcisista, por onde você se movimenta, por onde você se alimenta, por onde você senta. Você vai ver sempre algum objeto com olhos, olhos grandes, olhos pequenos, como se estivesse vigiando. Ou seja, isso é uma extensão do narcisista. Ok? Todo narcisista, se ele te vigia no dia a dia, se ele te vigia hora a hora, conhece o teu espaço dentro da casa dele, não vai ser diferente. Então, se atente para isso. Objeto, boneco com olhos. Ok? Terceiro, não menos importante, frases ambíguas. Ou seja, são frases, ou são quadros, são frases que geralmente narcisistas usam de modo ambíguo. De modo que você lê, mas ao mesmo tempo você não se conecta com aquilo seja verdade. Ou seja, uma frase que fala muito do narcisista, de como
como ele se relaciona com outras pessoas e como ele vai se relacionar contigo. Tem um exemplo muito clássico, que muitas das vezes está em muitos quadros por aí que você vai ver, mas em casos de narcisismo geralmente você vai ver muito disso. Ou seja, uma observação, não são todos, tá? Mas é uma observação que você pode ir juntando com o quebra-cabeça. Quem me protege, a frase é essa, o quadro geralmente é esse: quem me protege não dorme. Como se fosse uma alusão à forma de pensamento de que o Espírito Santo, a santidade, os anjos guardiões estão ali para proteger o narcisista. Então, é uma frase ambígua. Se atente para isso. Porque quem dorme, quem não dorme, quem me cuida não dorme, né? Quem me vigia não dorme, ou uma coisa nesse sentido, tu pode ter certeza que não são espíritos de luz que acompanham o narcisista, não. Muito menos que estão ali dentro da casa do narcisista. Ok? Terceiro ponto. Quarto ponto. A casa do narcisista geralmente é suja. É difícil de você ver, não todos, tem alguns que são limpos sim. Tá? Mas como ele é um espelhamento da pessoa que vai visitá-lo, ou seja, se a pessoa que vai visitá-lo for uma pessoa muito limpa, ele vai tentar manter a casa dele impecavelmente limpa quando a visita chegar, quando o suprimento chegar, quando a vítima chegar na casa dele. Então se atente para isso. Então a maioria dos narcisistas são pessoas sujas, pessoas que não gostam de lavar uma roupa, deixa a roupa acumulada no canto, deixa pia suja, deixa lixo em panelas em cima do fogão, lixeira transbordando já de sujeira, etc. Então a casa geralmente do narcisista é disfuncional, é uma extensão dele próprio. Então você se atente para isso. Se você for uma pessoa muito limpa, tu pode ter certeza que você não vai conseguir ficar muito tempo dentro dessa casa. Ok? Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, não menos importante. Tudo aquilo que você comer dentro da casa do narcisista, tu pode ter certeza que está sendo oferecido para alguém na sua intenção. Então, comeu alguma coisa, antes de comer, mentalize, pare, reze, mentalize. É aí que você vai quebrar todo o esquema do narcisista, de te prender pela comida, de te oferecer uma comida oferecida aos obsessores que transitam na casa dela, na casa dele, na casa dela, etc. Ok? Quarto ponto. Quinto ponto, né, no caso. Sexto ponto que eu posso relatar aqui para vocês é o seguinte: velas. Muitas das vezes o narcisista possui altar. Muitas das vezes o narcisista possui um cantinho que ele faz as orações para agradecer, para alimentar, para dizer que é uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. Então, geralmente, o narcisista tem um altar. Estou falando que todo mundo que tem altar é narcisista. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o narcisista tem um altar. E, geralmente, nesse altar, tem um cantinho onde você vai ver marca de vela recente. Não sei se vocês já repararam quando você acende uma vela, que ela queima, que ela sai aquela fumaça preta e pega na parede. Então, por ali você pode identificar que aquela vela, aquela fumaça que ficou impregnada na parede, ela é recente ou não. Então se atente para isso, porque provavelmente aquela vela foi acendida ou acesa na sua intenção. Ok? Sétimo ponto. Banheiro do narcisista. Nossa, esse é o mais clássico de todos. O banheiro do narcisista, geralmente, quando você entra, você vê pia suja ou amarelada, com marca de mofo. Vaso sanitário, geralmente, deve ter uns 2, 3 dias que não é limpo.
fica aquela crosta amarela, né? A gente que gosta de limpeza, a gente que é empático, que gosta de limpeza, a gente sabe o que a gente está falando. Geralmente você não vê um produto de cloro ali, você não vê um produto de uma pastilha para dar um cheiro, muito raramente. A não ser que aquilo, ressaltando, a não ser que você seja uma pessoa limpa, que vai visitar a casa do narcisista pela primeira vez, ok? Então ali você já pode tirar por aí. Que possa ser que realmente, quando você visitou a primeira vez, você encontre a casa limpa, o banheiro limpo. O box é onde nós temos a atenção maior no banheiro, ok? Porque por mais que o narcisista limpe a pia, limpe o vaso, limpe o chão do banheiro, o box do banheiro geralmente ele não vai conseguir tirar aquelas marcas pretas das paredes, aquelas marcas de mofo já acumuladas já de meses, de anos. Ele não vai conseguir tirar num dia, numa semana, e você vai perceber logo. Então se atente para isso, porque quando acabar o ato sexual, você for tomar um banho, tu pode ter certeza que toda a energia que você deixou na cama junto com o narcisista será mais do que nunca espelhado lá no box. Ou seja, vai ficar impregnada toda a sua energia negativa que você absorveu no ato sexual com essa pessoa lá no box quando você for se lavar. E é essa energia que você vai levar para dentro da sua casa, se você não for uma pessoa espiritualizada e se limpar antes de chegar em casa e antes de chegar em qualquer lugar que você vá depois de cometer esse ato sexual. Então se atente para isso. Mofo no box, aquela parte preta, que aquilo ali, quando o narcisista toma banho, é toda energia negativa, fica impregnada ali, tá? Fica impregnado no box do banheiro. Então se atente para isso. Entrou, percebeu, tu pode ter certeza que ali é um provável narcisista. Uma pessoa muito porca, né? Vamos ser bem sinceros. Tu vai se relacionar com uma pessoa que não cuida da sua casa, que não cuida do seu corpo. Se não cuida da sua casa, não vai cuidar do seu corpo, né? Vamos ser bem honestos. 10º ponto, não menos importante. A cama do narcisista. Nossa. Ali você vai ver manchas, você vai ver características muito sutil de uma energia que não pertence a você, em tão pouco ao narcisista. E é ali que você vai ver o problema principal se desenrolar. Isso é, se der tempo de você chegar no quarto, né? Se der tempo de você chegar na cama. Muitas das vezes o narcisista não deixa nem você passar da sala, né? Ele já tá ali mesmo, porque ele quer novidade, ele quer experimentar adrenalina. Então, ali mesmo ele já te ataca. Então, se isso ocorrer, se você conseguir chegar até o quarto, pode ter certeza. De 1 a 2, ele vai estar te esperando já pelado ou pelada, já vai te esperando com uma lingerie bem sensual, para que isso fique na sua forma de pensamento, fique na tua mente por um bom tempo. Então, se atente para isso, porque o narcisista é um perfumista, ele é um camaleão. E essa energia fica ali. Os obsessores que andam com o narcisista se aproveitam principalmente de você, da sua energia nesse ato sexual. Eles absorvem toda a sua energia ali. Ok? Então você sai, primeiramente você pode sair leve, solto, rindo, como se nada tivesse acontecido. Mas, consequentemente, devido ao tempo de exposição a essa energia tão densa, tão negativa, a esses obsessores que andam na casa do narcisista com o narcisista, tu pode ter certeza, amigo ou amiga, você vai ter problemas sérios quando você chegar a hora do descarte. Então, se atente para isso, tá, colega? Se atente para isso, porque é um mal que provavelmente para você se recuperar leva anos, leva meses, muitas das vezes leva até uma vida inteira
para você se recuperar. E muitas das pessoas não conseguem, tá? Não conseguem se reerguer totalmente. Então, amigo, estude, abra o teu caminho, abra sua mente para tudo isso que eu estou te falando, porque por experiência própria, a casa de alguns narcisistas, por onde eu passei, tinha esse e muitos outros bandeiras vermelhas que com esse tempo todo de estudo, com esse tempo todo de observação em algumas relações e atendimento narcisista, eu posso dizer para você, cara, é pesado. É pesado pra caramba. Então, acorda. Não deixe que essa energia, não deixe que essa pessoa transite pelo seu mundo, pela sua energia, tá? Então, o que eu pude falar com relação à casa do narcisista é isso. São pessoas que não gostam de limpeza, não gostam de... usam objetos para te vigiar, usam velas, aromas, temperos, tudo que ele puder, até o vinho, se vinho, a bebida, uma cerveja que ele te oferecer na casa dele, tu pode ter certeza que já está intencionado, tá? Para te prender e para te deixar cada vez mais confuso quem realmente é o narcisista. Então, tudo, quando você adentrar, você perceber esses nuances de sutileza, esses nuances de mudança de energia, cara, reza e sai fora. É um conselho que eu te dou. Eu vejo hoje em dia muita gente tão machucada, tão deprimida, tão sem rumo, sabe? Pessoas perderam a identidade por ter convivido muito tempo com um narcisista. Então, a casa do narcisista é um covil de obsessores. É um covil onde você vê o chão, muitas das vezes, é um chão quebrado, é um chão, sabe, como se fosse uma rachadura de fora a fora numa parede, de fora a fora no piso, sabe, como se fosse uma casa, entre aspas, um local onde o espelhamento, né, da, o contrastal da casa do narcisista fosse um verdadeiro umbral. Para quem conhece o que eu estou falando, a contraparte astral da casa do narcisista é como se fosse um umbral, ou seja, uma casa toda destruída, uma casa toda deformada, uma casa onde nada prospera, uma casa onde nada vinga, uma casa onde nada floresce. Então, amigos, fica atento para isso, porque ali é um covil de obsessores. Que estão ali para te deixar louco, para te enlouquecer, para te levar com eles para quem conhece um pouco de espiritualidade, para um umbral. Tá ok? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a família do narcisista. Mãe, pai, irmão, irmã, sobrinho, tá? Vou falar um pouco da minha experiência própria, por onde eu passei, por onde eu caminhei e algumas pessoas com quem eu conversei e alguns relatos que eu tive de algumas pessoas com a qual hoje eu já estou atendendo, ok? Então, fiquem na paz, se cuidem e tenha certeza, contato zero é o melhor remédio que você pode ter nesse momento para se curar. Não existe luta, ok? Fique na paz.